No vídeo de hoje, um texto publicado no jornal Mensageiro da Paz em outubro de 1987, falando sobre a Assembleia de Deus em Cuba, uma igreja triunfante. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A tarefa da igreja em Cuba é, antes de mais nada, cuidar da própria vida e mostrar efetivamente o amor de Cristo. De fato, a Assembleia de Deus cubana se torna um exemplo de igreja consciente do trabalho que tem a fazer. É uma igreja ativa e rapidamente recuperada, embora tenha ficado 25 anos isolada das demais igrejas do mundo inteiro. A igreja, que é presidida pelo pastor Humberto Martins Sabó, consiste de cerca de 88 congregações, até onde alcançam nossas mais recentes estatísticas. A maior igreja, em Camangueí, comporta 500 a 600 pessoas e muitas outras estão superlotadas. Porém, mais de um quarto de século de marxismo tem forçado a igreja em Cuba a apertar o passo na tentativa de manter a iniciativa evangélica dentro das limitações impostas pelo governo. Gradualmente, contudo, essas restrições estão sendo afrouxadas. Mesmo que não haja permissão para a construção de novos templos, o governo consente que sejam reparados os que ainda existem. As intempéries têm causado estragos que obrigam reparos dispendiosos em alguns prédios, mas agora, pela primeira vez em 20 anos, estes prédios estão sendo reparados e pintados. O governo permitiu que um carro novo fosse comprado para o presidente da igreja, pois o antigo, de tão velho, era chamado de Lázaro, devido a tantos concertos que sofrera. A Assembleia de Deus nos Estados Unidos tem enviado recursos para ajudar a restauração dos templos. A construção de templos é uma necessidade vital para a manutenção e expansão da igreja em Cuba. Os crentes não podem reunir-se em casa nem evangelizar nas praças, mas nos templos eles podem pregar livremente a palavra de Deus. Aqui eles podem proclamar a mensagem da salvação para quantos queiram assistir aos cultos. Há alguns anos eu visitei uma igreja, mas como eu fazia parte de um grupo de turistas, os irmãos não puderam deixar-me subir ao púlpito para falar. Contudo, tive permissão para falar embaixo sobre o que Deus está operando na América Latina. Os irmãos receberam essas informações com grande interesse e alegria. Apesar das limitações de espaço para os cultos, estas igrejas têm também enfrentado uma escassez de ministros suficientemente preparados. Em 1959, a escola bíblica deixou de funcionar e os estudos bíblicos eram realizados nos salões das igrejas, o que, porém, se tornou bastante inadequado. Viagens de estudos a outros países deixaram de ser permitidas. Mas agora, com a abertura gradual que está surgindo dentro, em breve a igreja terá de volta a escola bíblica. Livros cristãos, material de ensino e inários também são poucos ainda. Para obtê-los, até pouco tempo, era preciso copiá-los, passar no mimeógrafo e costurá-los à mão. Hoje, porém, já há modernos equipamentos de reprodução de literatura. A coragem e o testemunho cristão não têm passado desapercebido entre os jovens. A mocidade está aberta para o Evangelho e, tão logo aceitam as verdades da Palavra de Deus, são engajados na obra. Como é comum nos países marxistas, as escolas propagam o ateísmo e as filosofias marxistas e as crianças são bombardeadas diariamente com ensinos de professores ateus. Eu encontrei a filha de um pastor que recebera o mais alto prêmio na escola, mas não foi laureada por causa de sua fé cristã. Devido a esta acepção, alguns jovens se tornaram arredios na sua vida espiritual. Na confraternização de jovens em 1986, a evidência do poder de Deus foi real na vida dos jovens em Cuba. A igreja teve permissão para reunir 300 jovens, mas compareceram 2.000.
Os crentes em Cuba são absolutamente sinceros em sua fé. Eles parecem saber o seu alto preço. As assembleias cubanas continuam precisando das orações para fortalecer, para guiar e aumentar as oportunidades de alcançar aos desgarrados com a mensagem daquele que pode verdadeiramente libertar o homem do pecado. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.